Então, vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos. Então, vamos iniciar nossa aula de planejamento e contabilidade tributária. Tá, primeiro, antes de tudo, essa disciplina ela pode ser chamada de vários nomes, tá? Contabilidade fiscal, contabilidade tributária, planejamento e contabilidade tributária, né? Então, qualquer nomenclatura relacionada à tributária, à fiscal, está relacionado à contabilidade e o planejamento tributário, tá bom? Nesse primeiro momento, eu vou passar para vocês alguns conhecimentos em relação à parte geral de tributos, né? Desde a sua por que estudar contabilidade tributária nos cursos de ciências contábeis e muitas vezes no curso de administração. Vou mostrar para vocês o porquê, mostrar para vocês algumas definições importantes, principalmente em termos de legislação, cada onde está cada espécie tributária do tributo também, tá bom? Então, como eu já disse, já tem um vasto material que eu deixei disponibilizado para vocês no ambiente virtual. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui. A contabilidade tributária, ela é um ramo da contabilidade que ela é especializada no tratamento e no estudo, gerenciamento e controle dos tributos, tá? Quando você ouvir falar algum assunto relacionado a tributos, logo, se for da parte contábil, você vai relacionar a contabilidade tributária ou fiscal, né? Dependendo da matriz de cada curso coloca a denominação melhor. Alguns cursos eu já vi colocando contabilidade fiscal, mas no resumir é a mesma coisa. Tá? Então é mais um ramo da contabilidade. Eu não vou me detalhar aqui nos ramos, porque os ramos vocês estudaram lá em contabilidade geral e vocês sabem que o ramo ele é a ramificação da contabilidade em várias outras disciplinas, né? Então, por exemplo, você vai ter contabilidade gerencial, contabilidade de custo, contabilidade tributária, contabilidade ambiental, rural, agronegócio. E todo, para nós, onde tem objeto, onde tem patrimônio, lá vai estar a contabilidade sendo inserida, né? E onde tem o estudo, controle e gerenciamento, principalmente lá também vai estar a figura da contabilidade, tá? Uma coisa que você também tem que entender que toda a contabilidade, toda a entidade, aliás, né, ela precisa da parte de contabilidade, claro, mas toda a parte de contabilidade ela é obrigada, por força da lei, recolher tributos para os cofres públicos. Até porque a manutenção dos cofres públicos ela é feita em decorrência da cobrança de impostos. Então ela precisa ter essa prática de cobrança, ela precisa cobrar as empresas para que as empresas possam pagar esse tributo e financiar toda a administração pública, certo? E esses tributos, eles vêm de onde? Eles vêm da gestão normal do patrimônio, onde as empresas elas começam a operar com as suas operações de receita e despesa, né? E aí ela começa a gerar fatos geradores que vai ocasionar esse pagamento de imposto, certo? E aí os tributos, eles podem ser classificados tanto na esfera federal, eles podem estar na esfera estadual e eles podem estar também na esfera municipal, certo? Claro, vai depender também da natureza da operação, certo? Aí cada estado, cada município, ele vai ter uma legislação ou um regulamento próprio que vai definir as regras para aquele município ou para aquele estado, né? Os tributos, no geral, eles são incidentes sobre as folhas, sobre o faturamento. Aí você tem o exemplo do Simples Nacional, que a ocorrência e a cobrança desse imposto é mediante o faturamento das empresas. O que as empresas vão faturando, né, vendendo durante o período de 12 meses ou mensalmente, é cobrado o imposto desse tipo de empresa. Aí você tem a figura do lucro presumido, que é cobrado em cima dos lucros, né? A empresa gerou lucro naquele exercício, vai ter, se ela está no lucro real, ou no lucro presumido, ou no lucro arbitrado, ela vai ter a cobrança do imposto sobre aquele lucro.
E alguns tributos também que são incidentes sobre a folha de salários, né? Que são as folhas de pagamento, também são incidentes a alguns tipos de tributo. Tá bom? Aí vamos lá. Bom, como existe uma infinidade de tributos, né? Tributo de todas as espécies, basicamente aí perto de 181 tributos que se cobra tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas, né? E essa infinidade de tributos, ela assume também algumas modalidades, tá? Quando a gente fala em tributo, nós estamos falando no aspecto geral da parte tributária, tributos. Esses tributos, eles vão ser classificados ou eles vão ser divididos em espécies, que nós chamamos aqui. E essas espécies são classificadas como impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Então são as espécies tributárias que nós temos aqui decorrente do termo geral de tributos. Tá? E isso vai estar descrito lá no Código Tributário Nacional, que é o CTN. Tá bom? E essas modalidades tributárias, elas têm as suas obrigações em consequência da ocorrência de seus fatos geradores. O que é fato gerador? Fato gerador é o evento que nasce a obrigação de pagar o imposto ou que nasce a situação que nasce a legalidade da entidade pública cobrar aquele determinado tributo. Então, por exemplo, na compra, na produção e na venda de bens ou na contratação ou na prestação de serviço, claro que vai resultar pagamento de imposto. Então, pelo fato de você comprar, vender mercadoria, já tem um fato gerador aí descrito na lei que nasceu a obrigatoriedade de você pagar o imposto, certo? E outras formas, né? Pedágio, né? Que são as taxas que são cobradas aí quando você está nas estradas, né? No caso de transporte, também é pago as taxas. Aí você tem. Qual o objetivo mesmo da contabilidade tributária? É apurar com exatidão o resultado econômico do exercício social, demonstrando de clara forma e sintética, para que em seguida possa atender de forma extracontábil a exigência da legislação do IR, IRPJ e da contribuição social do lucro líquido. São dois impostos federais importantes. No geral não. Em regra, todas as empresas pagam imposto de renda e contribuição social. Quem está no Simples Nacional paga IRPJ e paga contribuição social. Quem está no lucro real, lucro presumido, paga imposto de renda, pessoa jurídica, e paga também a contribuição social sobre o lucro líquido. Certo? Bom, aí você tem os motivos porque você estuda contabilidade tributária na faculdade, né? Por que você deve estudar contabilidade tributária? Primeiro, é um campo muito vasto, tem muitas oportunidades na área tributária, que você pode, com muita dedicação, estudar as legislações aplicáveis aos tributos e você começar a prestar consultoria e serviço para as empresas. Tá? Então é muito importante por quê? Porque você vai interpretar a legislação de forma correta, você vai aplicar a legislação de forma adequada na gestão do patrimônio da empresa, né? Você vai identificar em que exato momento você pode optar por um regime tributário ou não. Isso é bom para a entidade, porque para a entidade a correta aplicação da legislação tributária ela provoca uma economia fiscal, né? A elaboração de relatórios, desenvolvimento e implantação de sistemas, né? Quem trabalha aí com parte de TI, parte de programação, constantemente cria e desenvolve programas adequados para resolver soluções, né? Para ter soluções empresariais. Aí você tem que proceder a orientar a emissão de documentos fiscais, né, dentro das empresas, proceder a orientar os cálculos dos tributos, promover a escrituração em livros fiscais, né, que é a exigência de se escriturar em livros, né, contábeis, promover a apuração do lucro real e, possivelmente,
a sua escrituração no Elalu e promover o ajuste ao lucro líquido do exercício, né? Também são formas e alguns motivos por que você deve estudar contabilidade e por que é uma área em grande expansão dentro dessa ciência. Promover e orientar os cálculos dos tributos, principalmente das contribuições que são incidentes de folha de salários, e promover e orientar o correto preenchimento de guias, né? Porque você tem que ficar atento para você não estar preenchendo uma DAF no lugar de uma DARE, né? Então tem que ficar atento a essas guias tributárias, né? Elas que vão determinar para onde vai o pagamento do seu tributo. Promover o treinamento e orientação fiscal dentro dos setores e do departamento da empresa, né? Claro que você tendo conhecimento fiscal, você passa a ter posição de liderança e orientando a tua equipe para que seja feito correto, a correta apuração dos tributos. E, por fim, a mais importante de todos, que é elaborar o chamado planejamento tributário que toda empresa precisa, principalmente nesses dias de pandemia, nesse tempo de guerra. Qualquer economia ela é bem-vinda para a empresa. Aí o que é o planejamento tributário? O planejamento tributário ela é uma estratégia e cuja finalidade do planejamento tributário é gerenciar os tributos, né? É você acompanhar o que está acontecendo com os tributos que são cobrados naquela empresa. E você acompanhar a evolução da gestão patrimonial e considerar aonde cada empresa deve estar dentro dos seus próprios regimes de tributação, certo? Então, consiste na definição de estratégias que possibilitam o gerenciamento da empresa, né, sobre os assuntos, principalmente a observância das obrigações principais e acessórias, né? Essas obrigações principais e acessórias, vou mostrar para vocês na frente, que essas obrigações, as principais, você não tem como fugir, você tem que cumprir elas, porque elas são principais, claro, e as acessórias, elas podem se transformar em obrigações principais. Então, tudo isso, o planejamento tributário permite à empresa ter esse controle e esse gerenciamento. A principal meta de um planejamento qual é? É reduzir o máximo a carga tributária daquela empresa, né? E o contador ou a pessoa que está encarregada em fazer o planejamento tributário, elas têm que observar a lei, observando as faculdades que a lei permite, as permissões, as lacunas, as brechas, né? Buscar formas de reduzir ou até mesmo de eliminar aquela obrigação de recolher o tributo. Então, o tributarista aqui, ele sempre vai estar de olho na legislação, observando quando tem os benefícios, as isenções, as anistias e por aí vai, né? Qualquer forma que ele encontrar que vai auxiliar a empresa na redução desse tributo, é melhor porque você tem uma economia chamada economia tributária. Aqui nós estamos falando do preço de venda, porque é muito importante também. Alguns produtos têm atrelado a tributação no preço de venda, certo? E aí nós colocamos aqui uma fórmula geral de formação do preço de venda, que é um custo fixo, você precisa, uma despesa fixa, uma despesa variável, né, um total de tributos e uma margem de lucro, né? Tudo aí você agrega e forma um preço de venda que é utilizado para calcular os principais tributos. Os benefícios do planejamento tributário, como eu já falei, né? Ele visa ajudar a administração a escolher o melhor momento tributário, né? Escolher a melhor forma de tributar, né? Possibilita a redução dos tributos, evita o acréscimo de despesa, possibilita o aproveitamento de benefícios, que eu falei agora há pouco para vocês, né? O governo, ele emite portarias que dá alguns benefícios, né? E a contabilidade tem que ficar atenta para esses benefícios, né? Utilizar esses benefícios em favor da empresa. Reduzir a carga tributária da organização, permitir o monitoramento de compromissos, né? Aí tem aquele calendário fiscal que deve ser cumprido pelas empresas, né? Observar cada data, porque cada data daquela
perdendo cada data daquela, aí incorre multas e juros, aí já incorre outro tipo de despesa que vai impactar o lucro das organizações, né? O planejamento, erroneamente, tem-se a impressão de que planejamento tributário ou planejamento fiscal tem a finalidade de auxiliar a entidade burlar o fisco. Aqui nós não temos essa ideia, tá? Planejamento tributário não tem ideia de burlar fisco. Planejamento tributário tem a ideia de que aproveitar as lacunas e as brechas que a lei proporciona, as lacunas e as brechas que a lei permite, e nós utilizarmos a nosso favor. Assim mesmo, como aproveitar os máximos de benefícios que o governo lança, eu posso utilizar da melhor forma na minha empresa. Certo? Também é interessante se diferenciar quando você tem essa questão de burlar, que a evasão fiscal, né, da elisão fiscal. A elisão fiscal, ela está no artigo 116 do CTN, que é um código muito importante, um código muito importante na área tributária, né, é importante todo mundo ler. Esse código tributário, no artigo 116, ele vai falar, ele dá normativa do que o governo ele não tem interesse na elisão fiscal. Por quê, pessoal? Por que é a elisão fiscal? A elisão fiscal é a forma legal de se buscar a melhor estratégia para a empresa no termo tributário. Então, se eu busco a melhor estratégia para a minha empresa em termos tributários, consequentemente, eu vou reduzir o montante de imposto que eu vou arrecadar para o governo, né? Então, se o governo arrecada menos imposto, então o impacto financeiro lá nas contas públicas também vai ser maior. Então, não é interessante para governo nenhum dar apoio à elisão fiscal. Então, eles procuram de todas as formas realizar o combate dessa forma legal de se apurar tributo, certo? Aí eles criaram lá, em agosto de 2001, né, lá no seminário em Brasília, lá na escola ESAF, né, que é uma escola fazendária do governo. E aí eles criaram o parágrafo único no artigo 116 da lei, que ele vai dizer o seguinte: se a empresa quer fazer a elisão fiscal, ela pode fazer. Ela não está proibida de fazer, não. Ela pode. Ela pode buscar os melhores meios. Mas só que o que acontece? O que foi que esses tributaristas decidiram? A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos. Ou seja, se a autoridade administrativa realizar uma fiscalização na tua empresa e ela considerar que aquele ato que você praticou, ele teve a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ele pode desconsiderar aquilo que você fez e penalizar a tua empresa. Certo? Então, eles criaram esse parágrafo justamente dando esse poder à autoridade administrativa na análise e fiscalização desses tributos. Aí eu botei aqui, a sonegação fiscal. Se você tem a parte legal de apurar tributo, você tem a parte ilegal, que é a sonegação fiscal, que ela é crime. Sonegar imposto é crime. Tá? É uma prática vedada pela legislação, onde você vai dizer assim, o que é que diz a sonegação fiscal? A sonegação fiscal é um ato criminoso praticado pelos contribuintes, ou seja, pessoa física ou pessoa jurídica, visando a redução ou não recolhimento de algum tributo exigido em lei. Ponto. Então, se tem essa característica, o imposto está lá para ser cobrado, e você reduziu, ou você criou a situação para não recolher, é sonegação fiscal. Aí você vai estar lá, né? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa de até 5 vezes o valor do imposto devido. Certo? Se o réu for primário, não caberá detenção, mas a pena será 10 vezes o valor devido. Certo? Então é melhor fazer o que está escrito na lei. A Lei 8.137 de 1990, ela trata dos crimes de ordem tributária.
os crimes de ordem econômica, as relações de consumo, que estão lá no artigo 1º e 2º, e o que são crimes contra a ordem tributária praticados por particulares. Então essa lei ela vai definir claramente o que é crime tributário. Aqui no nosso material, eu coloquei a parte da lei, artigo 1º, que ela vai dizer o rol, a relação de atos criminosos que são praticados e que são crime. Eu vou tirar um deles aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 5º. Olha lá. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Então está no rol, é crime. O não fornecimento ou negar o não fornecimento de documento fiscal. Aí, com base nessa documentação, você pode, aonde você andar, se você comprar mercadoria, você tem direito de exigir a nota fiscal, senão você pode observar que essa empresa ou essa pessoa ela cometeu um ato criminoso dentro do código, dentro da lei. Ok? Aí vem aqui, ó, ainda no artigo 2, ele vai dizer também outra relação de crimes tributários, certo? Uma delas é o seguinte, ó, artigo 2º, parágrafo, inciso 1º. Fazer declaração falsa ou emitir declaração sobre rendas, ou bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcial de pagamento do tributo. Olha aí, ó. Agora, nesse período de imposto de renda, tem que ter muito cuidado com os departamentos pessoais para não estar emitindo declarações falsas ou emitir rendas de declaração, porque tudo isso aqui já está no rol de crimes tributários. Aí vem, o contador é responsável por a parte tributária? Sim. O contador, contratado pela empresa, ele tem responsabilidade na parte tributária. Ele deve estudar, ter conhecimento, realizar capacitações, adquirir novos conhecimentos. Por quê? Porque ele é responsável, sim. Não, professor, mas eu não tenho nada a ver se a empresa não mandou a informação correta. Não, tudo bem, mas você tem conhecimento técnico para orientar a empresa e dizer, olha, eu preciso dessa informação. Tá? E também criar uma forma que a empresa se responsabilize pelas informações que ela está ali prestando, né? Vamos lá. Aqui são algumas questões que eu deixo no material para você ir estudando. Aí eu entro na parte muito importante aqui também, que é a parte do sistema tributário nacional. Tá, pessoal? Tudo começa e tem origem lá na Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1988, tudo começa lá no item chamado Sistema Tributário Nacional, que ele vai dar norma a toda a parte tributária do país. E a partir da Constituição Federal é que serão ramificadas para o Código Tributário Nacional, né, para outros códigos do Simples Nacional e assim por diante. Então, lá começa a ramificação, né? Eu coloquei também para vocês o material lá que tem a parte do código da Constituição Federal, lá para vocês também dar uma lida e estudada, tá? O Sistema Nacional, o Sistema Tributário Nacional, ele é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18 e em lei complementares e resoluções do Senado. E o Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei 5.172, né, de 25/10/66, também alterada pela Lei Complementar 118, né? E ela vai dispor sobre o Sistema Tributário Nacional e vai instituir normas de direito tributários que são aplicadas em todos os entes.
Aí você tem aqui, ó, o artigo 196 do CTN. Claro que a gente não vai ler todo o CTN aqui, porque a gente não vai ter o tempo para isso, né? Se a gente fosse fazer um estudo mais aprofundado de tributária, nós precisaremos aí em torno de 6 a 8 meses, né? Para a gente ler a parte da Constituição, para a gente ler o Código Tributário, para a gente ler outras normas, para a gente entender aqui com mais profundidade essa parte de tributos. Mas o artigo 96 do CTN, que ele trata sobre a legislação tributária, ele vai dizer assim, olha, a legislação tributária no Brasil, ela compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares, que ele vai tratar sobre tributo. Então, esse conjunto de atos jurídicos é que vai compor a legislação tributária, tá? E o próximo artigo, o artigo 97 do CTN, ele vai dizer o seguinte, olha, somente a lei, princípio da legalidade, né? Somente a lei pode instituir tributos e extinguir tributos. Somente a lei. Somente a lei pode majorar o tributo, ela pode aumentar o tributo, ou ela também pode reduzir. Somente a lei pode definir o fato gerador da obrigação tributária principal. Tem que estar escrito. O governo cria um tributo novo, mas ela tem que dizer em lei, qual o fato gerador desse imposto. Não é simplesmente gerar o imposto, não. Mas sim, qual é o fato gerador desse imposto? A lei também vai definir o fato gerador. Fixação de alíquotas do tributo e da sua base de cálculo. Ressalvado o disposto. Uma coisa é fato gerador, né? É o motivo que gera a cobrança do imposto. O nascimento do imposto é o motivo, né? Fato gerador. Alíquota é uma porcentagem que é estipulada, também tem que estar escrito em lei. E a base de cálculo é a base ou o valor que vai ser aplicado à alíquota. Então, a lei também ela vai fixar a alíquota, a base de cálculo e o fato gerador, né? A lei também vai dizer as penalidades e as omissões, né? No caso de infrações também vai dizer. As hipóteses de exclusão, né? Suspensão ou extinção de crédito. A lei tem que deixar tudo definido. Aqui, pessoal, mais detalhes sobre o Código Tributário Nacional. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui não, senão vai ficar muito extenso. Aqui, pessoal, obrigação tributária. O que é obrigação tributária, professor? A obrigação tributária é o compromisso imposto ao contribuinte pela legislação. Certo? Essa é a obrigação tributária. Então, se a lei disse assim, se você prestar um serviço dentro do teu município de, por exemplo, palestras e consultorias, você vai emitir uma nota, nasceu um fato gerador, nasceu uma obrigação tributária para você pagar o ISS para o município. Certo? Você é comerciante, você fez compra e venda de mercadoria, já nasceu uma obrigação tributária, né? Porque é um compromisso imposto ao contribuinte pela legislação tributária. Então a lei vai dizer, se ele se enquadrou em uma das hipóteses de cobrança, o governo ele vai cobrar o imposto dele porque está lá escrito lá. Essa obrigação tributária ela pode ser de duas formas. Ela pode ser principal ou ela pode ser acessória. Professor, qual é a diferença de obrigação principal e obrigação acessória? Bom, vou te explicar agora. A obrigação principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Foi isso que eu falei para vocês, Você adquiriu um carro, adquiriu uma moto. Tá na lei do Estado que quando você adquire um carro, você adquire uma moto, automaticamente você assume o compromisso de... Qual o compromisso? Compromisso de pagar o IPVA, que é o imposto
de competência estadual. Certo? Então, essa é a obrigação principal. Ela surge da ocorrência do fato gerador. Comprou o carro, comprou a moto, já nasceu o fato gerador de pagar o IPVA. Certo? Tem por objeto o pagamento de tributo. Aí, ó, pagamento do IPVA. Ou penalidade pecuniária, em dinheiro, e extingue-se junto com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória. Vamos lá, qual é a obrigação acessória, professor? A obrigação acessória na legislação, ela tem por objeto as prestações positivas de interesse de arrecadação ou fiscalização de tributo. A obrigação acessória, pelo simples fato da não observância, ela converte-se em obrigação principal. Veja só. Agora nós estamos no período de declarar imposto de renda. Qual é a obrigação acessória que nós temos lá agora, até o dia 30 de abril? Abaixar o aplicativo da Receita Federal, pegar os demonstrativos, pegar os comprovantes de rendimento e informar para o governo. Isso é uma obrigação acessória que eu vou fazer, certo? Essa obrigação acessória que eu estou realizando, ela vai me decorrer o seguinte: se o montante arrecadado não foi suficiente, ela vai me cobrar imposto. E aí já gera obrigação principal, porque eu tenho que pagar esse imposto, senão ela vai gerar multas e juros. A mesma coisa é para o Simples. O Simples tem obrigação acessória. Todo dia, até o dia 20, ela precisa informar, dentro da plataforma do Simples Nacional, aquilo que foi feito pelas empresas. Professor, não informei dia 20. Bom, vai ter multas e juros, porque agora vai se conferir. A tua obrigação acessória, quando você informar ela vai se converter em obrigação principal, porque você vai ter que pagar o imposto. Ok? O que é o fato gerador? O fato gerador da obrigação principal é a definida em lei, que é necessário e suficiente para a ocorrência. O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da lei aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que configura a obrigação principal, o artigo 115 do CTN. Certo? Aqui é sobre fato gerador. Aí você tem outro conceito muito importante. Sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Vamos lá, pessoal. Professor, tá, tudo bem. Até agora o senhor está falando de tributos. Eu entendi que tributo tem as espécies tributárias. Eu entendi que o governo precisa do tributo. Eu entendi também do planejamento, que a empresa tem que utilizar a seu favor a elisão fiscal e não incorrer no rol de relações que está lá na lei contra os crimes tributários. Enfim, entendi. Professor, mas quem é sujeito ativo e quem é sujeito passivo? Vamos lá, pessoal. Sujeito ativo é quem cobra. Sujeito ativo é a entidade pública. Sujeito passivo são as pessoas físicas ou jurídicas que estão obrigadas a pagar, certo? Então eu tenho aqui, ó, comprei um carro, certo? Comprei um carro. Sujeito ativo, o governo do estado vai me cobrar o imposto. E eu, sujeito passivo, eu vou ter que pagar esse imposto. Vou ter que pagar esse imposto, IPVA, certo? Então, esse é o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação principal ou da obrigação acessória. Aí vem para o artigo 3º do CTN. Artigo 3º do CTN. Ó, o conceito clássico. É clássico esse conceito. Esse conceito você vai encontrar nos principais livros de contabilidade tributária e nas palestras que vocês irão ouvir por aí, né? O que é tributo? É toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor, nela se possa exprimir, que não constitua ato de sanção ilícito, constituída em lei, princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 3º do CTN. Essa é a classificação clássica do tributo. Então vocês vão encontrar no CTN, vocês vão encontrar nos livros de contabilidade tributária, de fiscal. O conceito para tributo é esse, tá? Aí vem o artigo 4º do CTN.
define que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador, que eu já falei para vocês, né? Para nascer o tributo tem que ter o fato gerador escrito em lei. Aí vamos lá, vou avançar mais aqui. Os tributos. Os tributos estão lá na Constituição Federal, no artigo. No artigos. A partir do artigo 145. E ele vai falar, lá na Constituição Federal, ele fala assim, os tributos têm 5 modalidades. Primeiro, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Certo? Tá aí descrito aí. Aí ele vem dizer assim, o que é imposto? O CTN vai dizer, vai definir o que é imposto. Imposto é a obrigação que tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativas ao contribuinte. Certo? Então, isso é tributo. O imposto, aliás, o imposto, você não tem escolha. O nome já está dizendo, é imposto. Você tem que pagar. Independentemente da contrapartida do Estado, tem que pagar imposto. IPVA. Eu gosto de pegar o IPVA porque o IPVA é mais prático, né? O IPVA. Eu tenho um carro. Se eu escolho pagar o IPVA do carro, não. Porque o governo do Estado vai reformar as estradas, aí sim, aí eu vou pagar o IPVA. Não. Independentemente da prestação do governo, eu tenho que pagar o IPVA. Por quê? Porque ele é imposto. É algo que você tem que pagar, que você não tem escolha. Já está dizendo, imposto é imposto. Está imposto ali para você pagar, certo? Imposto de renda. Imposto de renda que é retido na fonte. Você escolhe pagar, você chegar no RH e diz, não, esse mês eu não quero pagar imposto de renda não, porque eu fui no hospital lá eu fui no hospital lá na minha cidade, lá não tinha saúde, lá não tinha médico, então eu não vou pagar imposto nesse mês. Não existe isso. Imposto, tá dizendo, é imposto. Independente de ter ou não, vai ser cobrado porque ele é imposto. Tá lá no artigo 116 do CTN, certo? Os impostos, eles estão na União, nos estados, no Distrito Federal e no município. E eles têm os seus impostos específicos, né? Que na parte, quando eu começar a falar dos tributos federais, dos tributos estaduais, dos tributos municipais, eu vou dizer para vocês onde é que está os principais tributos aí cobrados dos entes. Uma coisa que é interessante, que nós temos que aprender também, é que a lei também no artigo 1º do Código da Constituição Federal, no artigo 145, ele vai dizer assim, sempre que possível, os impostos têm caráter pessoal. Ou seja, o imposto é comigo, certo? É comigo. O IPVA do carro. Não, hoje que vai esse IPVA, não, que eu não vou pagar não, quem vai pagar é fulano. Não, o imposto é seu, né? É caráter pessoal, ele é seu, ele é intransferível. Eles serão graduados segundo a capacidade econômica. Veja lá, imposto de renda. Todo mundo paga a mesma alíquota? Não, ele é graduado conforme as faixas, né? Ele é graduado conforme as faixas. Então, se você ganha mais, você vai pagar mais. Se você ganha menos, você vai pagar menos. Certo? A mesma coisa do IPVA. O IPVA, ele é pelo valor do carro. Então, se você tem um carro popular, é um preço. Se você tem um carro de luxo, é outro preço. Então, eles serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos, as atividades econômicas do contribuinte, artigo 145 da Constituição Federal. Alguns impostos de competência da União. Aí, imposto sobre importação, imposto sobre a exportação, imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, nós estamos num período agora, né? Imposto sobre produtos industrializados, que é o famoso IPI.
Imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro, relativo a valores e títulos imobiliários. Imposto sobre propriedade territorial rural, que é o chamado de ITR. O imposto sobre grandes fortunas, que é chamado de... Está no termo da lei, né? A lei vai definir o imposto sobre grandes fortunas. Os impostos extraordinários, né? No caso de guerra ou iminência de guerra, também pode ser criado os impostos extraordinários, tá? Vou só fechar bem aqui essa janela, rapidinho. Pronto, começou a chover, então vai atrapalhar aqui um pouco nossa aula. Certo, pessoal? Então vamos lá. Tinha uma coisa que eu ia falar que eu peguei na janela, eu lembrei de alguma coisa sobre tributos. Que é na parte histórica do tributo, antigamente, o imposto era cobrado pela quantidade e tamanho das janelas que tinha no imóvel. Então, quanto mais janelas e maior for as janelas, significava que a pessoa tinha um patrimônio maior, então cobrava mais imposto dela. Bom, é importante salientar que o artigo 147 da Constituição Federal, ela compete à União e ao território federal cobrar os impostos, né? Vamos lá, vou passar aqui. Os impostos do Estado. Os impostos de competência do Estado e do Distrito Federal, elas estão compreendidas no artigo 155. Esses impostos são imposto sobre transmissão causa mortes ou doação, né? De quaisquer bens ou direito. Imposto ICMS relativo à movimentação de mercadoria e serviços. Imposto sobre propriedade de produtos automotores. Aí eu estou falando aqui do IPVA, certo? Imposto de competência do município. Aí tem, pessoal, o IPTU, que é do município. O imposto de transmissão intervivos, né, de transferência também de bens e direitos. Tem também a cobrança do imposto. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISS, cobrado também pelo município. O município também, eles podem cobrar a taxa de iluminação pública, né, que elas já são cobradas nos talões de água ou de energia. Vamos lá. Aí vem a taxa. Ali são os impostos, tá? E as taxas, professor? As taxas, elas são cobradas pelo exercício de polícia da entidade pública. Então, por exemplo, o teu carro, tua moto, você paga o imposto IPVA e você paga uma taxa chamada de taxa de licenciamento. Essa taxa de licenciamento, ela permite você andar nas vias públicas. Se você pagar o IPVA, tudo bem, tá pago. Professor, e se eu não pagar o licenciamento? Aí você não tem permissão para andar, porque é taxa de licenciamento. Certo? Aí, o que acontece? O governo do estado usa o poder da polícia, né? Usa o poder da polícia para apreender o teu veículo. Então, a apreensão do veículo é poder de polícia do estado, né? Que é a autoridade que ela tem para fazer isso. Aí eu coloquei aqui definindo o que é poder de polícia, né? Que é a atividade da administração pública. Quando você não paga a taxa. Aqui é sobre a taxa. Aqui, ó, contribuição de melhoria. Essa aqui eu acho interessante, show de bola. Só que no Brasil, ela não é aplicada. Eu ainda não vi ainda essa aplicação de contribuição de melhoria no Brasil. E nem vi ainda relatos históricos contando se houve ou não essa cobrança em algum tempo atrás, essa contribuição de melhoria. Mas, no resumo, o que é que acontece? O governo quer fazer uma praça lá no teu bairro, certo? E o governo não tem dinheiro para fazer aquela praça. Como aquela praça vai valorizar os imóveis em torno, o governo pode ratear o orçamento dessa praça para todos os contribuintes na medida da valorização dos imóveis. Ou seja, quem custeia aquela obra pública são os moradores em si.
certo? Eu não vi ainda essa aplicação no Brasil. Eu vi uma pesquisa muito longe cobrada na Bolívia. No Brasil não vi essa cobrança sendo feita ainda. Empréstimo compulsório. Pessoal, o empréstimo compulsório, ele pode ser utilizado pela entidade pública para atender despesas chamadas de despesas extraordinárias. Essas despesas extraordinárias, elas podem decorrer de calamidade pública, guerra externa e sua eminência, ou no caso de algum investimento urgente e que seja de relevância de interesse nacional. Então, ele pode criar esse empréstimo chamado de empréstimo compulsório. Se é compulsório, o nome já está dizendo, não tem escolha, é compulsório, tem que pagar, né? Porque é algo imposto. Determina ainda que é um dispositivo legal citado que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculado à despesa que fundamentou a sua origem. Beleza? Aí vem as contribuições sociais. Olha, as contribuições sociais, ela está relacionada à folha de pagamento das empresas, né? Também as intervenções de domínio econômico, que é as CIDs, né? Que são cobradas aí nos combustíveis, e também é cobrado em algumas categorias de interesses profissionais, como SESI, SENAI, SENAR, né? Ou categorias econômicas. Também está em lei, também são chamadas de contribuições sociais. No geral, essas contribuições sociais, elas são revestidas em favor da população em caráteres sociais, tipo concessão de benefícios, de auxílio, né? De auxílios que são repassados para as pessoas que assim solicitarem, né? Aí vem, ó, a Constituição Federal diz que as contribuições sociais, elas são cobradas das empresas, né? Das empresas, das folhas de salário, das receitas e faturamento, dos lucros, dos trabalhadores, demais segurados da Previdência Social, da receita sobre concurso de prognóstico, né? São as loterias, e do importador de bens e serviços, né? As contribuições sociais são cobradas desse tipo de pessoas. Competência tributária. Compete a quem cobrar imposto. Pessoal, a competência tributária, na declaração, a Constituição Federal, ela define isso muito claramente. Ó, é competência da União, isso. É competência do Estado, isso, isto. E do município também, certo? Aí o que acontece? Essa competência tributária, ela não é transferível. Ela não essa competência tributária, ela é indelegável. Ou seja, a competência de cobrar imposto de renda é da União. Então a União não pode dizer assim, o município de São Luís, município de Bacabal, município de Caxias, de Codó, cobra aí o imposto de renda aí do pessoal aí. Não. É competência da União. A competência tributária, ela é indelegável. Não pode ser transferida para outro ente público fazer a cobrança. Aí, pessoal, uma coisa interessante que nós temos que aprender também é sobre a questão de incidência tributária, não incidência, isenção e imunidade. Nós temos que classificar isso aqui e entender a classificação direitinho dessas tipos de situações que acontecem no dia a dia das empresas. No geral, as empresas nas empresas no dia a dia tem incidência tributária, tem não incidência, ou seja, não está previsto em lei, tem a isenção, né, que a lei dá, que é o benefício concedido, e a imunidade, ou seja, aquilo que a Constituição tranca, veda, está imune. Então, por exemplo, na questão da incidência, tá aqui, ó, você observa aqui, ó, na questão da incidência. Na questão da incidência, haverá tributação. Ou seja, o imposto vai ser cobrado. Por quê? Porque o tributo será exigido por meio de previsão legal. Tá lá, tá escrito. Tá escrito na lei. Então, há incidência. Isenção. Haverá tributação, haverá cobrança, porém, aí ele abre aqui, ó, porém,
o tributo não será exigido quando a lei conceder benefício. Certo? Haverá tributação, mas o governo concedeu um benefício. Então, ó, tá isento. Não a imunidade. A imunidade, ela não terá tributação. Por quê? Porque a Constituição Federal disse que tipo de atividades lá, né, que tipo de itens não tem incidência tributária. Tá lá, a Constituição Federal diz. Haverá tributação, ou seja, a não incidência. Não, se tem a não incidência, significa o quê? Que não está imprevisto em normativo legal nenhum. Aí o contador é que tem que buscar essas informações aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor, arroz. Ixi, arroz, né? Vou ver aqui. Arroz. Tá previsto em lei? Tá. Será que tem benefício? Buscar se tem benefício. Benefício. Papel e impressões. Tem imunidade. A lei diz que não é para cobrar. Tem imunidade. A Constituição Federal, né, no caso. Ó, a própria Constituição Federal limita o poder de tributar da União, dos Estados e do Distrito. As limitações estão determinadas no artigo 150, certo? Aí ele vai dizer assim, ó, isso aqui, pessoal, é efeito de imunidade, ó. A própria Constituição já vai dizer, ó, nenhum dos entes públicos pode exigir e aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Instituir tratamento desigual, não pode. Instituir empréstimo sobre patrimônio e renda um dos outros, não pode. Templos e cultos, não pode. Livros, também não pode. Se você comprar um livro e receber uma nota fiscal, você vai ver que o tributo está zerado. Não pode imposto sobre os livros. Jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão. Isso aqui tudo, ó, é imunidade tributária, tá? Por quê? Porque a legislação, ela proibiu a cobrança. Aí tem aqui uma série de questões que vocês podem responder no material, tá bom? Olha, ó, tem mais questões para ser trabalhada.